Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta, fechando a semana, né, fazendo um balanço dessa semana. Eh, Espero que estejam todos bem, bem de saúde e que estejam se cuidando. Bom, o título do nosso vídeo hoje é o analfabeto político. É uma política, a Luísa Erundina, uma ocasião, ela falou que existem analfabetos políticos, diplomados, né? Com diploma universitário, pós-graduado, mesmo assim, eles são analfabetos políticos, né? Muitos deles, infelizmente. Então você tem uma escola que muitas vezes ela está focada em ensinar técnica, né? Nas, nas mais variadas áreas, mas não formar um cidadão consciente, né? Dos seus direitos e dos seus deveres numa sociedade. Então, para a gente relembrar isso, o pensamento do dramaturgo Bertolt Brecht, né, ele que descreveu bem o que é um analfabeto político. Então vamos ver o que ele falou, né? O analfabeto político, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões. Isso aqui nós já vimos, né? Eu queria só focar aqui nessa última parte. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e o lacaio dos exploradores do povo. Então, meus amigos, Bertolt Brecht, ele realmente diz para nós, né, as implicações da gente se alienar, né? E mais uma coisa, né, o analfabeto político em geral odeia quem fala de política, né? Então tem pessoas que sentem calafrios, arrepios quando vê alguém preocupado com esse assunto. Então esse é mais um sintoma, né, do analfabetismo político, né? E o remédio contra isso é a formação política, né? Ler bons livros, né? Que levem a essa abertura. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre essa semana, sobre banqueiros, né? O banqueiro Joseph Safra morreu essa semana, né? Então gostaria de falar um pouquinho sobre isso e novamente vamos recorrer a Bertolt Brecht, o que ele pensava sobre os banqueiros. Vamos ver aqui. Ele disse assim: o que é roubar um banco comparado a fundar um banco? Então, sensacional a crítica que ele faz aqui, né? O que é roubar um banco perto de fundar um, né? Tivemos o episódio daquele assalto, roubo cinematográfico, né, em Criciúma e numa outra cidade no Pará, né? Até esse descontrole das armas talvez tenha facilitado esse tipo de assalto, né? Mas tem um ditado popular que diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Mas nada justifica um roubo, um assalto nesse sentido, mas só para a gente refletir. É, eu vou compartilhar essa mensagem aqui também da, da morte do banqueiro Joseph Safra. Vamos lá,
Deixa eu ver aqui. Então aqui a gente vê no portal do G1, né? Joseph Safra, homem mais rico do Brasil, morre em São Paulo aos 82 anos. Esse Joseph Safra, ele deixou uma fortuna de 119 bilhões de reais, né? Então deixou realmente uma fortuna aí muito grande, né? E é sobre um pouco sobre esse assunto que eu gostaria de comentar com vocês, né? Com vocês. Na Constituição de 1988, no artigo 192, lá tem uma previsão, né? Aqueles que escreveram, né? A Constituição de 88, eles tinham a intenção, que eu imagino, né? Porque escreveram lá, que a taxa de juros anual não deveria ser superior a 12%, né? Só que no Brasil tem leis que pegam e outras que não pegam, né? Principalmente quando a lei é para favorecer o povo, o pobre, o trabalhador, costuma não pegar, né? Só que essa lei de 12% ao ano, ela nunca de fato foi praticada, né? E aí, pesquisando agora para fazer esse vídeo, eu vi que essa lei ela praticamente foi revogada no ano de 2003, pelo Senado, pelo Congresso. Então aí a gente vê que o fato do povo eleger para essas casas pessoas que não representam os interesses do povo tem esses efeitos, né? Eles chegam lá e eles revogam as leis que vão beneficiar o povo, né? Porque em geral eles têm interesses, né? São lobistas, né, de banqueiros, instituições financeiras, então eles vão defender os interesses dessa gente. Só que eles chegam lá através do voto popular. Hum? Então você vê, o povo elege aquele que vai chegar lá e vai trair os seus interesses. E a gente vê, por exemplo, né, cartão de crédito com taxa de juros mensal a 15%, né? Taxa de juros do cheque especial 5%, 7%, né? É uma coisa absurda. Eu arriscaria dizer que o Brasil é o paraíso dos banqueiros. Eu acho que se é que existe algum lugar do mundo onde se cobre juros desse tamanho. De que adianta ter uma taxa Selic, sei lá, em torno de 3%, né? Se quando o pobre vai esqueceu de pagar a fatura do cartão de crédito, vai pegar um empréstimo, ele jamais vai fazer um empréstimo pela taxa Selic, né? Então aqui é o paraíso dos banqueiros, né? Realmente é um absurdo. Ainda nessa linha, vamos falar sobre impostos, né? O imposto é bom ou é ruim? Claro, se imposto fosse bom, uma coisa boa, né, que todo mundo pagasse rindo, né, não se chamaria imposto, né? Só que o imposto, na verdade, o que que é o imposto bom? É imposto de 10%, de 20%, de 30%, de 40%, de 60%? Para a gente avaliar se esse imposto é bom ou ruim, a gente tem que ver o retorno desses impostos, né? Por exemplo, a gente vê no Canadá, eu sempre ouvi falar que no Canadá a taxa de imposto era em torno de 40%. Pesquisando aqui algumas matérias recentes, eu vi que é em torno de 33%, né? Só que no Canadá você tem saúde, educação, segurança gratuita, de boa qualidade para todos, né? E eu vi até alguém argumentando, mas na universidade tem que pagar, né? Mas o valor é muito pequeno também, né? Então, pagar 40% de imposto e ter todo esse retorno de volta, eu pagaria sorrindo, né? Porque no Brasil você paga aí, eu não sei quanto é que está aí, em torno de. O imposto de renda na fonte é 27%,
mas com outros impostos a carga tributária deve chegar aí perto de 40%. Só que a gente não tem retorno desse valor. Então você paga tudo duas vezes, né? Então aqui no Brasil é um absurdo. Eu poderia pagar 40% de imposto de renda na fonte se eu tivesse a mesma qualidade de serviços que a gente tem no Canadá, por exemplo. Tem países da Europa que chega a 60%. 50%, 40% de impostos, né? Mas são países que têm uma qualidade de vida estupenda, né? Muito bem. Outra coisa no Brasil sobre os impostos deveriam ser progressivos. Quanto mais ganha, mais paga. Quanto mais ganha, mais paga. Então, seguindo esse raciocínio, o senhor Joseph Safra e outros milionários que tem no Brasil deveria pagar mais imposto que o Zezinho da esquina, né? Que o trabalhador, né? Mas ao colocar na ponta do lápis, a gente vê que não. O nosso imposto é regressivo. Quanto mais rico, menos imposto vai pagar, né? Tem um economista, Piketty, economista francês, que ele tem um livro, ele explica bem essa história, né? No Brasil, esse povo, por exemplo, os descendentes agora de Joseph Safra e ele próprio e outros, não pagam impostos sobre dividendos, lucros e dividendos. Por quê? Porque não paga, né? Por que não paga? E, enfim, nós temos um sistema, uma democracia montada no Brasil para beneficiar essas pessoas, esse pessoal do topo da pirâmide, né? Enquanto o pobre, o trabalhador, é esfolado, é diariamente esfolado nos seus direitos, né? Então, quem que não cobra esses lucros, imposto sobre lucros e dividendos? Ciro Gomes vive repetindo isso, ele tem razão. São dois países no mundo, uma tal de Estônia e Brasil, somente dois. E o Brasil pertence a esse grupo seleto. Outra aberração que nós temos no Brasil é a taxa que se cobra na transferência da herança, né? Tem países como Estados Unidos, Japão e na Europa Ocidental, onde esse imposto varia de 25% a 40%, né? Que nem agora o seu banqueiro morreu, de 25% a 40% seria pago como imposto. Só que no Brasil, meus amigos, esse imposto cobrado gira em média de 4%. Então, nós somos um dos países mais desiguais do mundo, né? E desigualdade traz junto todos os problemas sociais que nós temos, né? Que é um caminhão, né? Então, o Brasil é assim, em vez de termos um imposto regressivo, ou melhor, imposto, deveria ser regressivo, né? Desculpa, progressivo, né? Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Mas aqui é o contrário. Quem compra o arroz e o feijão, ele paga o mesmo imposto que os banqueiros desse país, né? Então, fica aqui essa reflexão, né? O analfabetismo político, a desinformação, o controle da informação por essa mídia, né? Já falamos sobre isso. Você tem 6, 7 grupos aí, famílias que controlam a mídia no Brasil, eles combinam um churrasco no fim de semana, né? Ou no hotel mais chique do Brasil, ou de Paris, ou de Nova York, e lá eles combinam como vão ser as notícias do Brasil, o que vai se falar, né? Então, eles controlam a mente do povo na hora de escolher os seus representantes. Por isso, meu amigo, se informe, leia mais, leia bons livros, né? Leia notícias de fontes alternativas para que você não seja cúmplice na manutenção desse sistema político iníquo, né? A gente tem um Estado que é sequestrado pelas elites, elite não, pela classe dominante desse país. E eles usam o Estado como se fossem privados, né? A gente viu aí é, o,
a família aí do seu Bolsonaro, né, que usou a ABIN para a Agência Brasileira de Inteligência, para proteger o filhote contra os crimes que a lista de crimes, né, que ele vem praticando, né. Então essa gente é assim, eles usam o Estado como se fossem donos do Estado. Então, meus amigos, não se enganem, né, vamos, deixar de ser cada vez menos analfabeto político e votar certo, e escolher representantes da esquerda, que são os que mais estão identificados com as necessidades do povo. Grande abraço, peço a gentileza de compartilharem esse vídeo, deem o seu like e vamos em frente. Grande abraço e bom fim de semana a todos.